Meu nome é Cláudia Lisandra Lenk, eu sou mestre em Ensino de Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Federal da Fronteira Sul. E eu venho aqui apresentar o trabalho As Experiências Interdisciplinares entre Ciência e Educação Física, o exercício físico na promoção da saúde. Então, esse trabalho ele é parte da minha dissertação de mestrado e ele vai apresentar um relato que vai discutir as experiências interdisciplinares de uma prática com o tema de prescrição de exercício físico para a promoção da saúde e condicionamento físico, no qual estão presentes os exercícios aeróbicos, os anaeróbicos, a resistência muscular, a resistência cardiovascular. Então, essa aula que eu vou apresentar aqui, ela faz parte de uma proposta interdisciplinar com 16 aulas. Então, conhecer as áreas tanto da educação física quanto das ciências da natureza é necessário para que a escola e os docentes propiciem aos alunos uma consciência sobre as necessidades da atividade física, exercício físico, para a promoção da saúde, um estilo de vida saudável e o bem-estar. Então, com isso, a educação física e as ciências, elas demonstram aproximações curriculares quanto a esse assunto, principalmente com relação ao corpo humano, seu funcionamento e as relações de atividade física e exercício físico. Então, a proposta interdisciplinar entre essas duas áreas no ensino fundamental, ela surgiu com os conteúdos de fisiologia humana e fisiologia do exercício para promover, então, esse intuito de saúde e estilo de vida para com os alunos. A realização dessas práticas interdisciplinares, elas compreendem que o docente vai romper o ensino tradicional, possibilitando um diálogo com reflexões para a promoção de ações voltadas à realidade em que o aluno está inserido, permitindo assim a relação de vínculos entre as áreas do conhecimento, que os alunos sejam sujeitos e construam os seus pontos, tecendo os novos saberes. Então, a organização dessa aula interdisciplinar. Primeiro que essa aula, ela é a 15ª aula de 16 aulas, com 9 temáticas principais e 30 subtemas. A temática desta aula, que nós vamos relatar aqui, é prescrição do exercício físico para promoção e condicionamento físico. Essa é a temática dela. E ela possui os objetivos de identificar a compreensão das diferenças entre exercícios aeróbicos e anaeróbicos, entre resistência muscular e resistência cardiovascular. Então, a aula é estruturada nos 3 momentos pedagógicos de Drelizoi e Anguti, Pernambuco, com a problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. Então, a PI ela vai reconhecer os conhecimentos dos alunos sobre o assunto, ou o que eles compreendem sobre algumas coisas do assunto. Na organização do conhecimento, nós vamos ter o trabalho das interações entre teoria e prática com os conceitos e a temática principal da aula. E na aplicação do conhecimento, vão ser aplicados os conhecimentos e os conceitos trabalhados nas aulas para estabelecer a compreensão do aluno para este assunto. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o que diz a PI desta aula, a problematização inicial. Ela pergunta aos alunos, né? Você sabe o que são exercícios aeróbicos? Se sim, dê exemplos. Você sabe o que são exercícios anaeróbicos? Se sim, dê exemplos. O jogo de vôlei é um exercício aeróbico ou anaeróbico? Aí, na organização dos conhecimentos, os alunos vão realizar uma parte prática. Então, eles vão para a quadra, correr um tiro de 20 metros, uma velocidade máxima na compreensão deles. Depois, eles vão fazer um mini-jogo de voleibol com diversos deslocamentos direcionados pelo professor. Depois do jogo, eles vão realizar 1 minuto de abdominais reto e vão refletir com algumas perguntas. Por exemplo, na corrida inicial, a de velocidade, qual sistema você usou? O exercício da corrida durou muito ou pouco tempo? Você deve gastar muita energia nesse pouco tempo? No jogo de voleibol, foi mais tempo que a corrida de velocidade? Você gastou mais energia ou menos durante todo o jogo? E quando você deveria se deslocar mais rápido para não deixar a bola cair no chão? Quando você realizou abdominais, você praticou resistência muscular ou resistência cardiovascular? E aí, na aplicação do conhecimento, depois dessas perguntas e explicações, eles vão conceituar o que são exercícios aeróbios e anaeróbios através de um parágrafo para eles. Então, o percurso metodológico desse nosso relato. Então, ele faz parte, como eu disse antes, de 16 aulas. Elas estão publicadas no portal EducaCaps, e aqui nós temos o link. Elas partem de uma investigação educacional crítica, né, em que há reflexões nos diários de bordo dos professores e nos diários de aprendizagem dos alunos, sempre com um momento de refletir sobre aquela ação, e aí vamos reorganizar essa ação. A análise dos fragmentos dos diários de bordo são feitos através da análise de conteúdo de Bardan, e os sujeitos dessa pesquisa são 30 alunos do 8º ano de uma escola municipal de Santo Ângelo, uma professora de ciências e uma professora de educação física, que seria uma investigadora ativa, porque ela participa da pesquisa e, ao mesmo tempo, ela é pesquisadora. Então, nisso, nós nomeamos nessa pesquisa os professores como P1 ou P2, para não expor suas identidades. Então, é importante contextualizar, primeiro, que essa é a 15ª aula. Então, os alunos, eles tiveram outros trabalhos, eles tiveram outros caminhos percorridos, tiveram outras discussões sobre estrutura, funcionamento do músculo, sobre o sistema cardiovascular. Então, eles têm uma base já em vista das outras aulas. Então, como o objetivo dessa era identificar as diferenças dos exercícios aeróbicos e anaeróbicos e as diferenças entre resistência muscular e cardiovascular, foi perguntado para os alunos, como eu apresentei lá o quadro 1, sobre o que era exercício aeróbico e não e era exercício anaeróbico. Então, na PI, a professora 2 anotou a seguinte questão no seu diário. Quando os alunos foram questionados sobre os exercícios aeróbicos e anaeróbicos, no qual não conseguiram estabelecer uma definição para ambos, porém, o trecho do diário da professora conseguiram citar exemplos. Então, eles não conseguem estabelecer um significado, um conceito, mas eles conseguem citar exemplos baseados nas outras aulas. Então,
a professora vai dizer: os alunos não conseguiram definir o que era exercício aeróbio e anaeróbio. Porém, muitos deles relataram que os exercícios aeróbios são corridas como maratonas e corridas longas com 800 metros do atletismo. E exercícios anaeróbios são corridas de 100 metros. Os alunos ficam em dúvidas com relação ao voleibol, e a maioria não soube responder. E aí, nesse momento, as professoras elas optaram por não aplicar conceitos ou falar em cada tipo de exercício. Elas encaminharam os alunos para as práticas reflexivas na quadra, pois acreditavam que o conhecimento não é findado e que era um produto que poderia ser construído ao longo das relações durante aquela aula. Então, todo esse movimento inicial da PI, ele é diferente de uma pedagogia tradicional, pois ele não estabelece que o aluno receba algo, decore algo em um conceito. Ele faz com que a interdisciplinaridade entre ciência e educação física consiga estabelecer um diálogo entre os professores, os alunos e os conteúdos. E sobre essa interdisciplinaridade, a professora 1 vai nos colocar. Trabalhar interdisciplinarmente faz com que os alunos fiquem mais próximos de nós, e vice-versa. As dificuldades, muitas vezes, é em saber qual a professora pode colocar em relação, e também é árdua nesse sentido, que requer que alguns momentos de reflexões e diálogos, mas, ao meu ver, traz grandes benefícios para todos. Então, o fragmento vai demonstrar que a professora reconhece a interdisciplinaridade como uma integração positiva, sem deixar de considerar que existem também dificuldades. Com isso, as professoras sempre optam pelos diálogos em suas aulas, a fim de que os conhecimentos que são trazidos pelos alunos sejam integrados aos conhecimentos que se pretende que eles conquistem, né? Então, a organização do conhecimento, ela utiliza as relações dos alunos para que eles diferenciem os exercícios aeróbios e os anaeróbios em situações que eles mesmos praticam. Então, na primeira prática, demonstra que os alunos correndo em velocidade rápida pela quadra e depois seguindo um jogo de voleibol monitorado pelas professores, elas trazem algumas reflexões também sobre isso. Os alunos foram questionados sobre a corrida em velocidade e sobre o sistema utilizado, e todos responderam anaeróbio, pois já conseguiam estabelecer essas relações anteriormente. Relataram que a corrida durou menos de 1 minuto e sentiram-se cansados enquanto realizavam, mas que após os minutos tinham se recuperado fisicamente. Eles começaram a estabelecer uma linha de raciocínio para os exercícios anaeróbicos. Fomos questionando se eles interpretavam que o cansaço inicial era um fator diferente do cansaço do voleibol. Se os atletas treinados executam o mesmo treinamento quando praticam as duas modalidades, etc. Então, com essas proposições das professoras a partir das construções dos alunos, o ensino torna-se um processo que, para Libânio, caracteriza-se como uma transformação do domínio dos conhecimentos e habilidades discentes. Nesse sentido, os alunos, durante a aula, estabelecem diferentes relações na organização do conhecimento. Tem outro trecho da professora. Após conversarmos sobre o jogo de voleibol, eles concluíram que jogaram muito mais tempo que a corrida e cansaram muito em algumas situações, que deveriam correr rápido para a bola não cair no chão. E me questionaram se algum poderia ter os dois sistemas. Foi aí que chegamos onde buscávamos desde o início. Eles estabeleceram as relações de que o jogo do voleibol em si era parte de um exercício aeróbico, mas os ralis seriam anaeróbicos. Então, as professoras elas realizaram uma caminhada de conhecimentos com os alunos. Esses contextos não foram só capazes de ocorrer a partir da interdisciplinaridade e da predisposição das professoras, mas também quando elas utilizam a pesquisa, colocam situações, problemas, do modo que os alunos eles possam construir os seus conhecimentos. Então, entende-se que a aplicação do conhecimento, ela procura abordar de forma mais compacta esses conhecimentos que foram incorporados pelos alunos. E ela é uma etapa fundamental na construção de um pequeno conceito que eles estabelecem entre conhecimentos para os exercícios aeróbios e anaeróbios, fazendo com que os alunos sistematizem a aula. Então, a professora 2 vai relatar. Os alunos conseguem, na aplicação do conhecimento, estabelecer que os exercícios aeróbicos são aqueles que demandam maior reserva de energia para suportar ao longo de um maior tempo e estão envolvidos a resistência cardiovascular. Eles também conseguem relacionar que os exercícios anaeróbios à resistência muscular. Isso deixa eu e Carolina, um nome fictício, orgulhosos, pois a proposta tem conseguido que eles vivenciem experiências nas aulas em conjunto, estabelecendo maiores relações do que as já apresentadas em outros momentos fora da interdisciplinaridade. Então, esse excerto da professora, ele vai estabelecer a aplicação do conhecimento de uma forma muito satisfatória, que vai definir os exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Então, a interdisciplinaridade aí, ela foi decisiva na construção desses saberes, conforme citado pela professora, e considerou que as relações propiciam aos docentes um processo de ação que contribui para o ensino e aprendizagem dos alunos. Então, essa interdisciplinaridade, a construção do conhecimento, ela é desafiador, no qual o professor estabelece um ponto de partida e um ponto de chegada. Um processo que, muitas vezes, ele não acontece sem a interdisciplinaridade. Então, consideramos, as nossas considerações finais, são que o desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar, ela é efetiva na construção dos saberes da promoção de saúde e estilo de vida saudável entre os alunos do ensino fundamental, sobre o ponto de vista dos docentes, seus relatos de diário, suas reflexões, porque por meio dessa aula, e voltada a esses objetivos, os alunos construíram os conhecimentos, né, dentro da proposta e nas percepções docentes, né, e além disso, trouxe práticas reflexivas aos professores do modo de agir interdisciplinar, que foram marcadas por atitudes de ousadia, reflexão, investigação e construção de novas relações, que para a Fazenda são as maneiras de enfrentar os desafios que a prática interdisciplinar requer. Então, muito obrigada. Aqui no finalzinho tem o meu contato,